Está no ar mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser muito bom. Nós vamos falar um pouco sobre relacionamentos. Para ser mais exato, vamos falar um pouco sobre infidelidade e traição. Existe salvação, André, para isso? Tem conserto? Tem conserto. Se você passou por algum problema no casamento, ou no namoro, ou em relacionamento profissional, e houve algum tipo de traição, né, de relacionamento, ou uma infidelidade no casamento, existe solução sim. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Também vamos falar de como cada um aceita. O homem é diferente da mulher. Como podemos trabalhar cada um deles. Se vocês também estão passando por uma situação dessa, fique bastante atento, que vai ser muito proveitoso e interessante o Antenados de hoje. Para falar um pouco sobre o nosso tema, recebo ele que é pastor da Igreja Batista do Recreio e dirige o Ministério Casa Cap, em Vargem Grande, pastor Joel Brito. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui de novo e vamos discutir realmente um tema bastante interessante e extenso, com certeza, mas vamos chegar a algumas conclusões aí. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor do Ministério Profético Rujo Leão e também é conferencista, pastor Tiago Pitinini. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Boa tarde. O assunto é bastante relevante, né? E bastante polêmico, mas a gente tem uma bancada bastante experiente. Tá bom aqui, hoje, tá bom. E eu acredito que a gente vai conseguir fazer um desdobramento que vai edificar a vida do telespectador da Boas Novas. Muito bom, obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo, em Campo Grande, pastor Marcos Santos. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Mais uma vez de volta, estamos juntos. Vamos falar muito sobre esse assunto, um assunto muito importante que vai tirar sua dúvida, você que está nos assistindo. Obrigado, pastor. E estreando também no Antenados, recebo ela que é pastora da Igreja Evangélica Palavra Viva, do bairro Tingui, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pastora Rosineide Costa. Pastora, bem-vinda ao Antenados, querida. Obrigada, querido. Eu fico muito grata pelo convite. Quero deixar aqui um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Luciano Costa. E tenho certeza que esse debate, esse tema será edificante para todas as famílias. Porque hoje nós temos visto famílias defasadas, né? Por causa de falta de conhecimento. E tenho certeza que o Senhor vai nos usar grandemente para esclarecer, para edificar as vidas. E eu agradeço o seu convite. Obrigado, pastor Rosineide. Olha, você, enquanto a gente estiver debatendo, você pode participar também conosco. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados, fazer uma pergunta, quer tirar uma dúvida. E durante o programa, nós colocamos também o nome e algum contato dos pastores que participam. Por acaso você queira entrar em contato, tirar uma dúvida, convidar para uma palestra, uma mensagem na sua igreja, você também pode entrar em contato diretamente com os pastores. Enquanto eles falarem, vai aparecer nome e contato, é só você anotar e entrar em contato com eles. Já que a gente está falando de relacionamento, claro que nós vamos falar sobre o namoro, talvez outros tipos de relacionamentos profissionais e tudo mais, mas não tem como a gente deixar de iniciar pelo casamento. Né? Quando a gente fala, ainda mais quando nós falamos de traição ou infidelidade, a nossa mente já nos reporta ao contrato do casamento entre um homem e uma mulher que estão constituindo família. Aqui no início eu coloquei, falei, olha gente, quem passou por problemas de infidelidade tem conserto, tem salvação. Deixa, a marca deixa, mas às vezes não é tão ruim quanto se parece. Na experiência pastoral de vocês com casais, os desdobramentos são mais positivos ou negativos? Porque hoje eu vejo muitas pessoas que já chegam com o problema muito agravado e às vezes quando vão buscar talvez um conselho pastoral, não necessariamente buscam um conselho para tentar remendar, vamos dizer, algo que foi quebrado, mas tenta ter respaldo para as decisões de separação ou de divórcio. Vocês sentem que a cabeça é um pouco assim no momento que procura o pastor? E os desdobramentos, na experiência de vocês, é mais positivo ou negativo? Eu acho que depende da extensão do que tenha sido a fidelidade praticada por um dos cônjuges. E às vezes acontece até de ser praticada por ambos. Eu posso ilustrar com uma situação que eu vivi há uns anos atrás, com um amigo meu, e na base da confiança ele veio me dizer que estava se relacionando com uma outra mulher fora do casamento, e Deus tocou na vida dele de tal forma que ele se viu na contingência de confessar isso diante de Deus, em primeiro lugar pedindo perdão, e diante da igreja também nisso. Mas antes de chegar à igreja, eu disse a ele que ele tinha que falar com a esposa dele, porque ela estaria na congregação e ouvir junto com os outros a respeito disso seria muito difícil. A reação dela, quando ouviu o relato dele, foi uma reação de repulsa, de sentimento ferido, etc.
Mas na linha do tempo, André, houve a reconstituição da vida deles, porque não imediatamente, mas logo após ela pôde perdoá-lo por aquele ato de infidelidade. Até porque ele deixou também o ambiente em que ele estava e praticava essas coisas. Sofreu consequências na vida material dele, inclusive, com perda de emprego, etc. Ele apanhou por causa disso. Ela o perdoou, mas a questão que passa em outras cabeças e com outras pessoas, talvez seja quanto tempo se fez isso, a extensão, efetivamente, como eu ousei dizer no início. O envolvimento, as consequências desse envolvimento. Porque eu estava aconselhando essa semana uma esposa e ela disse, eu traí o meu marido. O que foi a traição exatamente? Ela se encontrou com um sujeito e chegou a sair com ele, se beijou, mas não passou disso, nas palavras dela, né? Como é que o marido recebe isso? Se a consecução, por exemplo, de um ato sexual caracteriza a infidelidade, ou esta manifestação de sair, beijar, também é infidelidade? Eu acho que todos esses fatores entram em consideração. Vão tornando-se agravantes, né? Tem que entender até que ponto é isso tudo. Verdade. Eu quero trazer um pouco para fora do cenário a seguinte questão. É que nós estamos vivendo um momento muito preocupante com o que se transa acerca da família. Hoje está tramitando lá no Congresso 820 leis que se formam contra a família. Então, hoje a referência de uma família é o casamento. São os pais. Essa comunhão que existe entre os pais que vai trazer os benefícios para os seus filhos. E é notório que essa imagem entre pai e mãe está sendo verdadeiramente conturbada por esse cenário em que há uma liberalidade mentirosa, de que o seu cônjuge pode ter liberdade de sair com outras pessoas, brigou, você pode se encontrar com outras e depois nós vamos estar harmonicamente nos reunindo novamente. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Isso é um critério que algumas pessoas querem adotar e para que a família mesmo seja dilacerada. É notório que isso daí é um projeto arquitetado contra o rei deste mundo, aí, o príncipe deste mundo, ou não o rei, mas o príncipe deste mundo, que se levanta literalmente contra a família. Você encontra hoje, pastor André, dentro da nossa igreja, às vezes vem pessoas em que a esposa está lutando para manter o seu casamento com o marido que não é crente. Contrapartida, você às vezes encontra casais evangélicos e encontra situações, como o pastor aqui ele verbalizou, em que se acha natural que ele pode mudar o seu relacionamento porque está desgastado e pode ter outra mulher. Então eu vou sair desse casamento e vou entrar em outro. Isso ficou uma coisa assim muito banal para as pessoas e muito corriqueira, porque hoje não estou mais afim da mulher, vou arrumar outra. A mulher também não está mais afim do seu marido, vou arrumar um outro. E aí isso está acontecendo, não é fora só da nossa igreja, dentro da nossa igreja isso vem acontecendo, depreciando o valor absoluto que é a família. A igreja é montada e é constituída de família. E se a família, se nós perdermos isso, esse é o grande alvo do nosso adversário, é destruir a família, porque aí ela destrói a igreja. Porque a igreja é constituída de família. Nosso alvo principal é fazer como o pastor disse, houve uma briga, mas na linha do tempo, houve uma cura. Porque nós militamos na área de batalha espiritual, nós temos a chamada cura interior, que é um processo, que é o que o pastor disse aqui na linha da vida, do tempo, em que você vai tratar esse casal. O que não é fácil, eu quero ser bem claro aqui, porque para quem trai é legal, mas para quem é traído fica uma ferida. E essa ferida não é fácil de ser tirada, não, pastor. Não é fácil, não. É um tratamento. Pode ser legal, e só estou argumentando, no momento que pratiquem o ato. Porque as consequências depois são muito funestas, são muito ruins. Verdade, horríveis. Sim, pois não, pode falar, pastor. Eu vejo a traição da seguinte forma. A traição, o ato consumado da traição, ele é a ponta do iceberg de um grande problema que já vem se desenrolando talvez há anos a fio. Está entendendo? Só fazendo uma aspas, que seria bom até a gente deixar bem claro, porque foi colocado pelo pastor, o que seria o ato consumado da traição? Que é uma pergunta que a gente deve fazer. É o ato sexual com uma outra pessoa?
É o próprio envolvimento que tem de conversar. É o diálogo em de Facebook? de se dar o ouvido e estar conversando 2, 3 noites. Onde se constitui? Isso também tem que entrar em voga num debate. O patamar de Jesus pensou, traiu. Pensou, traiu. Né? Exatamente, exatamente. É um patamar... A questão é, a febre é o problema? Não, a febre é um sintoma, é uma evidência de que o corpo está com algum problema. Isso. A dor de cabeça é o problema? Você toma dipirona, toma um coristina, daqui a 1 hora a dor de cabeça volta. Não, a dor de cabeça é evidência, é o sintoma de um problema latente. Da mesma forma, a traição, quando ela é descoberta ou quando ela é confessada, ela na verdade vem como um sintoma de um problema muito grande. E eu costumo dizer, quando eu trato de casais, que a culpa nunca é apenas de um. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. Se a traição foi do marido, a mulher, por mais que ela não tenha culpa, ela tem pelo menos uns 5%, uns 10% de culpa. Ela contribuiu de alguma maneira para aquilo. E ninguém peca do dia para a noite, gente. Ninguém peca do dia para a noite. O pecado, ele é gerado, né? Ele começa com uma ideia. Da ideia... Ele ganha força e desce para o coração, se transforma em sentimento, e de sentimento ele se transforma em ato consumado. Então, muitas das vezes, né, eu quero que as pessoas me escutem com muita atenção, né, que eu não estou defendendo a traição, mas muitas das vezes a descoberta dessa traição é a oportunidade de tratar um problema muito pior no relacionamento desse casal. Ou seja, em qualquer tipo de relacionamento, porque traição não é apenas em relação ao casamento, em qualquer tipo de aliança, de instituição, de amizade. Então, eu vejo que é dessa maneira que acontece. Eu quero pegar aqui o gancho do pastor, nosso colega pastor Marcos, que falou sobre a banalização do casamento. Porque nós, pastores, estamos aqui para ajudar aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Como diz aqui no livro de Hebreus 13:4, venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. E eu bato muito nessa tecla. E todas as igrejas, existem pessoas com esses tipos de problemas. E nós estamos assim para ajudar. E eu vejo que as pessoas ouvem a palavra, né, mas parece que ela não entra assim na mente, no coração. E começam a banalizar, quando, na verdade, quando o Senhor fala que venerado seja entre os matrimônios, venerado é um respeito, assim, um excesso de respeito, é uma consideração grande, né, sobre aquele casamento. E quando fala do leito, é aquela coisa pura, sem mancha, sem noda, né, como falam. E as pessoas não estão dando ouvido. E falando aqui do nosso pastor Tiago, também do assunto que ele falou, eu quero falar também um pouco sobre isso, que a traição, ela não começa de um dia para a noite. Eu vou fazer aqui uma analogia com pessoas que tornam-se bandido. O ladrão, ele não começa arrombando um banco, nenhum deles. Eles começam pegando bolsa de velhinha, pegando relógio de velhinha. Começa pegando a merenda do colega do merenda, colégio, né? Começa pegando o dinheirinho do pai, da mãe, um troco, para poder chegar a roubar um supermercado e ali chegar até a roubar um banco. Assim mesmo, né, eu fazendo essa ilustração, é a traição. Um caso aconteceu na minha igreja, e ela não está na minha igreja. Ela veio de uma outra igreja, confessando que ali ela pecou junto com aquele líder. E ela queria já que eu perdoasse, assim, em questão de segundo, e que já apresentasse ao ministério, porque era isso, era obreira, e se arrependeu diante de Deus, e botando a culpa só na pessoa que aconteceu isso com ela. E eu fui muito franca com ela. Eu falei, minha filha, você está tirando a sua culpa e colocando
tal pessoa, você não sentiu na hora que ele te dava paz e alisava sua mão, naquele olhar 43, Foi o que Adão fez com Eva, isso, né? Eva virou bucha. Você não sentia que ele tinha um tratamento diferente com você? Você é adulta, você é mulher de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Você tendo o seu esposo, os seus filhos, toda mulher, ela sabe quando tem alguém mal intencionado. E nós que somos servas do Senhor, nós devemos ter o discernimento e saber quando alguém está ou não com má intenção conosco. Vamos para um rápido intervalo? Eu vou fazer duas perguntas para a gente tratar no próximo bloco. Primeiro, a gente falou sobre banalização de família. O que é a banalização da família? É o ato da traição e da infidelidade ou o ato de divórcio e separação? Só para a gente entender, eu estou banalizando um casamento ou a família quando eu faço o quê? Quando eu estou traindo ou quando eu traio, erro e tento separar porque eu não quero consertar? Só para a gente poder entender e separar as duas coisas. E depois, qual é o tratamento disso dentro da igreja? Já que a gente está falando um pouco com o pastor da igreja, o pastor ele é muito procurado. Sim. Pastor, aconteceu isso, e agora? Como o pastor deve lidar com uma situação dessa? Porque se ele falar, olha, tu tem que contar para tua mulher, às vezes o confessar dele para a mulher acaba com a família, acaba com a vida, acaba com a saúde dela. Qual é a sabedoria que o pastor tem que dar para lidar com situações assim? Necessariamente a pessoa que foi traída tem que saber que foi traída, ou o pastor fala, olha, querido, eu estou vendo aqui, eu vou te tratar, eu estou vendo que Deus te perdoa, você está se arrependido, não precisa falar para sua mulher, senão vai acabar com ela. Necessariamente tem que ter a confissão contra a pessoa que foi traída ou não. Como é que se trata caso a caso disso? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero